Como você reagiria se eu dissesse que o cinema blockbuster foi criado por um cara que nem soube o que era cinema? Talvez você tenha em mente que o pai dos filmes épicos e que atraem milhões de espectadores seja Steven Spielberg com Tubarão, ou Cecil B. DeMille com os seus clássicos épicos, ou ainda D.W. Griffith com as suas obras grandiosas e pioneiras. E sim, todos eles são bons candidatos, mas muito antes deles veio um homem que poderia ser visto como o avô do cinema blockbuster. E ele nem era um cineasta. Não, ele era um pintor, de uma época em que o cinema ainda nem existia. Eu tô falando do britânico John Martin, que no século XIX fez enorme sucesso de público com pinturas como essas aqui. Se essas imagens te causam espanto, não é à toa. A obra de Martin é definida por esse senso de deslumbramento com cenas grandiosas e impactantes. E ele acabou influenciando incontáveis artistas que anos depois trabalhariam em outra arte, a do cinema. E não é só a inspiração visual que faz o Martin ser um precursor desses filmes épicos. A própria carreira do pintor mostra como ele era basicamente um autor de blockbusters antes do blockbuster existir, com direito a sucessos comerciais estrondosos que eram rejeitados por críticos snobs e tudo mais. Só que essa fofoca eu conto já já, porque antes de mais nada a gente precisa conhecer melhor essa figura. John Martin nasceu na Inglaterra e ganhou fama num período das artes conhecido como o Romantismo. O Romantismo foi marcado por obras feitas com o intuito de despertar emoções intensas, trazendo força dramática para representar eventos históricos, paisagens, cenas tiradas de outras obras de arte, da mitologia, da religião. E foi nesse último campo que o Martin se especializou mais. Porque ainda que ele tenha começado com paisagens mais tradicionais, logo ele demonstrou um enorme interesse em temáticas bíblicas. Então ele se inspirava na tradição cristã para representar imagens deslumbrantes do paraíso, para imaginar cidades grandiosas do Antigo Testamento, ou ainda para causar espanto com cenas apocalípticas. E isso tudo chamou muita atenção na época. Exibições de pinturas do Martin levavam centenas, às vezes milhares de pessoas para ver essas cenas enormes que ele criava. Isso fez com que o Martin tivesse uma carreira muito bem sucedida que o sustentou até o fim da vida. Só que nos anos seguintes à morte do Martin, em 1854, a popularidade da obra dele foi decaindo. Martin não estava mais na moda. Tanto que no início do século seguinte, algumas das pinturas dele, que hoje valem centenas de milhares de libras, foram vendidas por valores baixíssimos. Em 1923, o quadro Josué Ordena que o Sol Pare foi comprado num leilão por somente 10 libras. Já esse outro aqui, o Dilúvio, foi vendido por míseras 2 libras no mesmo ano. Foi somente a partir dos anos 1930 que alguns especialistas começaram a revisitar a obra do Martin e a demonstrar a importância e a qualidade dessas pinturas. A reputação do artista começava a melhorar novamente. Mas sabe quem já estava valorizando o Martin nesse meio tempo? A jovem arte do cinema. Porque se teve algo nas pinturas do Martin que encantou os cineastas do período mudo, eram os cenários grandiosos e antigos que ele representava. E isso inspirou um dos pioneiros do cinema blockbuster americano, o D.W. Griffith. Depois de se tornar uma estrela com O Nascimento de uma Nação, o cineasta trouxe um projeto ambicioso chamado Intolerância, com tramas que se passavam em diferentes períodos históricos. E num desses capítulos, somos transportados de volta para Babilônia. Olha para isso! Sente a escala dessa cena. Pois bem, segundo o crítico de arte William Fever no seu livro Arte de John Martin, essa cena foi inspirada numa gravura do Martin coletada por um assistente do Griffith. Essa gravura se chama O Banquete de Belsazar e é uma versão menor de uma das pinturas mais famosas do Martin, com o mesmo nome. E vendo essas imagens você percebe como é clara a inspiração. O jeito como Martin representa a totalidade do ambiente é reproduzido com esse plano geral do Griffith, que segura a câmera nesse ângulo para nos deixar contemplar toda a grandiosidade do cenário. Sem contar a direção de arte, que reproduz detalhes da construção, como as escadarias suntuosas, os pilares colossais ou as estátuas animalescas. E com o passar das décadas, as obras do Martin inspiraram mais diretores de arte da Hollywood clássica para criar cenários que enchiam os olhos, especialmente nos épicos históricos.
Em Os 10 Mandamentos, de 1956, o cineasta Cecil B. DeMille nos apresentou a um Egito antigo filmado com essas vistas monumentais. 3 anos depois veio Ben-Hur, de William Wyler, mostrando a Roma Antiga como se ela tivesse vindo de um quadro do Martin. Algo similar está em A Queda do Império Romano, de Anthony Mann. A Grécia Antiga também foi reimaginada em Hollywood nesse estilo, como a gente vê em Fúria dos Titãs, de 1981 e dirigido por Desmond Davis. Inclusive, esse filme foi coproduzido por um grande fã do John Martin e uma lenda do cinema, Ray Harryhausen, o mestre pioneiro do stop motion. Aficionado por fantasia e por histórias épicas, ele deu vida a criaturas mitológicas por décadas no cinema. Aí, quando ele foi produtor de Fúria dos Titãs, ele pôde influenciar outros departamentos para além dos efeitos especiais, incluindo a criação de cenários. E nessas horas, ele se inspirou em um de seus heróis. I have a big collection of John Martin engravings. They are very impressive because they have a theatrical quality to them. He portrayed all these rather sublime, dramatic images and they left an impression on me. E de fato, você nota essa influência quando você vê, por exemplo, a versão do Harryhausen para o Monte Olimpo, que contrasta o aspecto intimidador das montanhas ao redor com a luz dos templos brancos. Você não tem uma figura humana sequer no quadro, mas você ainda sente uma força dramática só de olhar para esse cenário. O que esse exemplo mostra, inclusive, é que o senso de deslumbramento com os cenários do Martin poderia casar perfeitamente com fantasia. A gente nota isso olhando para uma das grandes obras-primas do cinema fantástico épico, os filmes de O Senhor dos Anéis, de Peter Jackson. Porque as obras de John Martin muito provavelmente foram referência para 3 dos artistas que ficaram mais famosos por representar a Terra-média antes dos filmes do Peter Jackson serem feitos: o Alan Lee, o John Howe e o Ted Nesmith. Eles aplicaram a mesma lógica do Martin em cenas que representavam o mundo criado por J.R.R. Tolkien. E as obras desses artistas foram referências diretas para os filmes do Peter Jackson, que inclusive contratou 2 deles para trabalhar na produção, o Alan Lee e o John Howe. Então, com uns graus de separação, a arte do John Martin ajudou a criar alguns dos planos mais encantadores que o cinema de fantasia já criou. Mas quando a gente se aprofunda na obra do Martin, a gente logo percebe que não é só encanto que essas imagens despertam na gente. Tem também o espanto, porque muitas das obras mais marcantes do artista são aquelas que demonstram o fascínio dele por cenas apocalípticas. Imagens que representam catástrofes colossais, que trazem a força da natureza se movendo com fúria divina para arrasar a face da Terra. É como descreveu Max Adams em um ensaio sobre o pintor, quando ele disse que o Martin era extremamente habilidoso para criar um senso teatral de um mundo passando por mudanças irreversíveis. E isso também acabou influenciando o cinema. Lembra de Os 10 Mandamentos? Pois bem, no ponto alto da história, quando Moisés abre o mar, vemos o diretor DeMille representar de maneira assustadora o poder divino que cria esse corredor tempestuoso. Em termos de composição, lembra muito essa arte que o Martin fez exatamente dessa passagem da Bíblia. Mas com as imagens em movimento, tudo ganha um senso de drama ainda mais forte. Aqui a gente pode retomar também Fúria de Titãs, porque logo no começo do filme tem essa cena que demonstra o poder da natureza influenciada pelos deuses, destruindo tudo que aparece pelo caminho, com a mesma lógica de construção de cena. Outro filme que se inspirou diretamente nesse lado da obra do Martin é o clássico do mestre italiano Michelangelo Antonioni, chamado Zabriskie Point, quando vemos essas explosões e a destruição filmada com o estilo moderno do diretor. Imageticamente pode não parecer com nenhum quadro do Martin, mas, segundo o Fever naquele livro dele sobre o pintor, quando o Antonioni foi filmar essa sequência, ele teria pedido ao seu supervisor de efeitos especiais, o Douglas Trumbull, para que ele explodisse os Estados Unidos em um grande dia de sua ira, fazendo referência à pintura do Martin que leva esse nome e que traz uma cena de destruição enorme. Ou seja, o visual não lembra tanto o Martin, mas o senso de catástrofe explosiva veio totalmente do pintor. E quando veio a era dos efeitos especiais digitalizados, então, nem se fala. Agora o cinema tinha novas ferramentas para criar imagens apocalípticas como nunca. Se filmes como O Dia Depois de Amanhã e 2012 puderam representar cataclismas épicos, com esses enquadramentos extremamente abertos para a gente ser inundado pelo fim do mundo,
foi graças a como séculos antes o Martin tinha demonstrado como impactar o público com dilúvios, tempestades e outros desastres que apagavam civilizações da face da Terra. Outro fator que fazia os apocalipses do Martin serem tão impressionantes era o uso de cor, especialmente quando ele trazia o vermelho para dar um senso de perigo, como se o inferno estivesse dominando a Terra. E isso me faz pensar num filme como Star Wars Episódio 3, A Vingança do Sith, com o confronto final entre o Anakin e o Obi-Wan no planeta Mustafar. Quando eu vejo esse ambiente inóspito e escuro, onde o único calor e luz vem da lava mortal abaixo dos personagens, eu lembro imediatamente da pintura de Martin chamada O Pandemônio, inspirada na Bíblia e no texto Paraíso Perdido, de John Milton. A imagem representa de maneira assustadora o inferno e a ascensão de Satã ao poder. Algo que inclusive dialoga tematicamente com essa cena do episódio 3, em que a derrota de Anakin lembra a derrota de Lúcifer, só para depois tanto Lúcifer quanto Anakin ganharem poder com outros nomes, Darth Vader para um e Satã para outro. Essa imagem infernal também remete ao já mencionado O Senhor dos Anéis do Peter Jackson, em especial com as cenas em Mordor, que trazem a imagem da lava para remeter ao perigo da ascensão ao poder de uma força do mal e para criar esse visual de uma luz quente vindo de baixo. Inclusive, tem outra obra do Martin que se parece bastante com um trecho em Mordor. É que o Martin foi contratado para criar uma série de gravuras para uma edição ilustrada da já mencionada obra de John Milton, Paraíso Perdido, porque o estilo do artista era perfeito para retratar as imagens infernais que o Milton descrevia. E uma dessas ilustrações traz essa ponte envolta por caos e destruição, de um jeito que parece ter inspirado essa cena aqui, que usa basicamente a mesma composição de quadro e a mesma ideia da ponte para fugir da destruição. Ainda nessa série de ilustrações de Paraíso Perdido, a gente encontra uma rara arte do Martin focada em um personagem. É a chamada Satã presidindo no Conselho do Inferno. Por mais que seja uma imagem mais calma em comparação com as outras cenas apocalípticas, ela tem um aspecto sinistro, retratando o demônio como essa figura poderosa, que comanda em um lugar vasto e repleto de seguidores. E quando eu vejo isso, eu lembro imediatamente da segunda trilogia de Star Wars, com as cenas no Senado. Eu não encontrei confirmação se o George Lucas se inspirou diretamente no Martin para criar essas imagens, mas é muito difícil ver isso e não pensar que tem ecos da obra do pintor aqui, mesmo que por um processo de telefone sem fio, especialmente quando é o Palpatine discursando no Senado. Assim como na ilustração do Martin, isso é uma figura maligna, ganhando poder, conquistando seguidores, num púlpito circular colocado no centro de uma enorme construção e com o fundo escuro riscado por arcos de luz. Podemos não estar vendo necessariamente o fim do mundo nas duas imagens, mas a sensação é a mesma, a de que estamos vendo o início do fim, com o mal em ascensão, sem podermos impedi-lo. Então já vimos que o Martin inspirou vários filmes sobre o que vem antes do apocalipse e sobre o apocalipse em si. Mas a influência dele também se estende para obras que imaginam o que vem depois. Como é o mundo arruinado no futuro? Como é a vida após o fim do mundo? É o que vemos numa distopia cyberpunk como Blade Runner. Com as imagens de abertura, vemos um futuro vasto e sombrio, onde labaredas de fogo e pirâmides tecnológicas remetem às visões que o Martin tinha nos apresentado do lado tenebroso da antiguidade. Quando eu vejo um quadro como A Queda de Babilônia, é difícil não enxergar o paralelo com essa sociedade em decadência imaginada pelo Ridley Scott. E o que dizer de distopias pós-apocalípticas? Até isso, o Martin representou com o seu quadro O Último Homem, inspirado na ideia de um último ser humano, um ser que sobrevive ao fim dos tempos e se vê vagando pela Terra sem mais ninguém em volta. Esse foi um conceito que começou a se popularizar bem na época do John Martin mesmo, com a literatura romântica. Lord Byron, por exemplo, trouxe isso no seu poema Escuridão. Já Thomas Campbell escreveu um poema chamado O Último Homem. E Mary Shelley, a autora de Frankenstein, chegou a publicar um livro chamado O Último Homem também. É uma ideia muito dramática e devastadora, imaginando a maior solidão que poderia existir, então faz sentido que o conceito tenha atraído o Martin. E assim ele se tornou um pioneiro, um dos primeiros artistas a imaginar visualmente como é ser a última pessoa viva no planeta.
E com essa pintura assustadora, ele abriu o caminho para que o cinema levasse isso para as telas, nos apresentando imagens da maior solidão do mundo, agora em movimento, com os filmes que falam da última pessoa na Terra. E isso deixou esse pesadelo ainda mais real, mais concreto. Então faz sentido que John Martin tenha sido tão influente para o cinema. Como os filmes foram feitos para tela grande, as cenas que o Martin pintava pareciam perfeitas para encantar o público com esse senso de sublime, de estar diante de algo maior do que nós. Uma sensação ressaltada não só pelos eventos e cenários grandiosos, mas também por como o pintor criava um senso de escala ao mostrar as figuras humanas diminutas. Esses personagens estão sendo devorados pelo mundo, e nós sentimos isso por tabela também, que é justamente a ideia do espetáculo blockbuster, feito para te levar para a sala de cinema porque você nunca conseguiria reproduzir essas imagens épicas no conforto da sua casa. Mas não é somente a influência do Martin no cinema que me faz enxergar ele como o avô dos filmes blockbuster. Não, eu também penso isso por conta de como as obras dele causaram impacto na época em que ele viveu, porque as pinturas do Martin se tornaram extremamente populares. Por exemplo, quando o artista fez O Banquete de Belshazzar, a pintura foi comprada por um dos seus antigos tutores, o William Collins. E sabendo o potencial de sucesso que esse quadro tinha, o Collins decidiu exibir a pintura cobrando ingressos para o público ver a obra. A aposta deu certo, porque mais de 5.000 pessoas pagaram para ver O Banquete de Belshazzar. É o tipo de sucesso comercial estrondoso que anos depois, no mundo do cinema, inspirou o surgimento do termo blockbuster. Mas teve outro fenômeno que comprovou o apelo popular da obra de Martin. Acontece que no século XIX, o artista Louis-Jacques Mandé Daguerre inventou algo que ele chamava de diorama. Basicamente, consistia numa forma de transformar pinturas em espetáculos vivos. Você fechava uma sala, colocava o público lá dentro e então apresentava uma pintura que era exibida em camadas diferentes de tecidos. E aí você usava jogo de luz para criar efeitos que faziam a pintura mudar na frente dos espectadores. Por exemplo, uma cena durante o dia, pouco a pouco ia escurecendo com o cair da tarde. Foi uma inovação que fez muito sucesso, porque isso criava uma experiência como o público ainda não tinha visto. Era transformar imagens estáticas em um espetáculo intenso e dramático. Em outras palavras, uma verdadeira experiência de protocinema, um embrião do que depois se tornaria o nosso fascínio pelos filmes. Pois bem, adivinha qual artista virou febre com os dioramas? O próprio John Martin. Mas não de um jeito que ele gostou muito. Porque com o sucesso dos dioramas, diferentes comerciantes começaram a pegar pinturas famosas para reproduzi-las e criar esses espetáculos pagos, e nem sempre isso acontecia com a autorização do artista original. E foi exatamente o que aconteceu com o Martin. Em 1833, um estabelecimento chamado o Diorama Britânico usou o celebrado quadro dele do Banquete de Belshazzar para criar um espetáculo. E o Martin não curtiu a ideia, tendo até mesmo processado o estabelecimento por usarem a arte dele sem consentimento. Mas ele acabou não vencendo o processo. E essa não foi a única vez que isso aconteceu. 2 anos depois, em 1835, a mesmíssima pintura foi usada para criar um desses dioramas, só que do outro lado do oceano, em Nova York. E nesses 2 casos, os espetáculos foram enormes sucessos de público, que ficava encantado com a visão assombrosa do quadro ganhando vida com luz e intensidade. Então, uma e outra vez foi se comprovando como as pinturas do Martin realmente tinham um efeito poderoso com o público e como essas obras tinham o potencial de serem enormes sucessos comerciais. E se por um lado isso trouxe uma vida financeiramente confortável para o artista, por outro lado isso também incomodou algumas pessoas influentes no mundo da arte naquela época, especialmente por conta do preconceito de classe. Acontece que o Martin não tinha vindo de uma família rica ou da nobreza, mas sim de uma família operária. E a ambição dele em ascender socialmente foi um fator que contribuiu para que ele quisesse ter sucesso comercial como artista. Mas para muitas pessoas da elite, isso não era visto com bons olhos. Por exemplo, John Ruskin, um dos mais famosos críticos de arte da época, detestava o trabalho do Martin, tecendo comentários classistas descrevendo Martin como um mero operário, entre aspas, que nunca poderia ser considerado de forma alguma como um pintor. Outro figurão que não respeitava o Martin era ninguém menos que o então presidente da Real Academia das Artes da Inglaterra, Sir Thomas Lawrence, que renegava a obra do Martin, acusando ele de ser um pintor
popular demais. Um sentimento que era replicado pelo restante da instituição, já que quando o Martin aplicou para fazer parte da Real Academia, ele não ganhou um voto sequer. Ou seja, não era só uma questão do Martin ter origens mais humildes. O que piorava a situação era o fato dele ter imenso apelo popular, ser um cara tão bem-sucedido graças à admiração das massas. Essa associação com quem não era da elite do mundo britânico, aos olhos de muitos, era uma enorme mancha na reputação do Martin, porque claramente um artista popular não merece respeito, não é? Como se a arte que encanta o povo nunca pudesse ter profundidade ou mérito de verdade. E até isso cria um paralelo entre a obra do Martin e o cinema blockbuster. Quantas vezes a gente já não ouviu gente dizendo que filmes pipoca, os blockbusters que querem ter o maior apelo popular possível, não podem ser considerados como arte de verdade? Várias vezes, né? O que é uma imensa besteira. Sim, você tem blockbusters que são mesmo filmes terríveis, obras criadas sem inspiração e visando somente o lucro pelo lucro. Mas tem também incontáveis exemplos de blockbusters que são grandes obras-primas do cinema, conseguindo trazer apelo popular e verdade artística ao mesmo tempo, que era exatamente o caso do Martin. Sim, ele era muito popular. Só que se isso aconteceu não foi porque as pinturas dele eram algum tipo de espetáculo raso, mas sim por serem obras feitas com paixão, numa busca genuína por traduzir em imagens os sentimentos do sublime e do assombroso, como o público ainda não tinha visto. Junte isso tudo ao sucesso comercial e às críticas elitistas ao trabalho dele, e uma coisa fica clara: John Martin era um autor de blockbusters antes mesmo dos blockbusters existirem. By 1861, it's claimed that The Great Day of His Wrath and the accompanying pictures had been seen by as many as 8 million people. So, apparently more than 1 in 3 people had seen these pictures. E por mais que neste vídeo eu tenha me focado no legado do Martin, especificamente no cinema, é inegável que a gente vê a influência desse artista em outros campos. Com suas pinturas, ele inspirou incontáveis artistas que levaram esse mesmo senso épico para livros, para capas de CD de heavy metal, para os jogos de videogame, para artes conceituais. Mas foi no cinema mesmo que o legado do Martin alcançou o seu maior público, graças ao apelo dos blockbusters que tanto se inspiraram nas cenas que ele imortalizou com seus quadros e ilustrações. Então, se você em algum momento da vida já se pegou assistindo com olhos maravilhados a cenas de destruição, de fúria divina, de eventos épicos e de mundos que encantam a imaginação, vale a pena separar um tempo para observar com calma as artes de John Martin. Porque aí você vai perceber como algumas das melhores cenas dos filmes devem muito a pessoas que sequer viveram o bastante para conhecer a arte das imagens em movimento. John Martin provavelmente teria se encantado com isso tudo na dramática escuridão de uma sala de cinema. Mas agora eu quero ver de vocês, pessoal. Vocês já conheciam o trabalho do John Martin? E vocês sentem que tem outros filmes que talvez tenham sido inspirados pela obra desse pintor? Escrevam aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar ler o que vocês têm a dizer. E pessoal, se vocês querem ajudar a manter o Entre Planos no ar, vocês têm algumas opções. A primeira é o botão de valeu demais que tá aqui embaixo, porque ele é tipo uma gorjeta que você deixa pra gente nesse vídeo aqui. Mas se quiser ajudar com um valor mensal, você pode entrar na nossa comunidade de apoiadores do Entre Planos no Apoia-se, e aí você ganha acesso a conteúdos e eventos exclusivos. Tem recomendação de filme toda semana no inbox do seu e-mail, grupo fechado, lives exclusivas e também o nosso Cineclube Entre Planos pra gente debater um filme por mês juntos via videoconferência. Para ter acesso a isso tudo e fazer parte dessa comunidade, é só clicar no link aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se quiserem me acompanhar nas redes sociais, é muito fácil, basta me procurarem usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.